A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o irmão Wellington e esse é o canal Base Bíblica. Eu estou procurando tratar de assuntos bíblicos, assuntos que são do nosso dia a dia, assuntos que nós lembramos bastante. Por exemplo, em Hebreus, no capítulo 12, no verso 1, a Bíblia diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Esse texto fala sobre embaraço e pecado. Algumas pessoas correlacionam assim, dizem embaraço do pecado, mas o texto está dizendo: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então são duas coisas distintas. Qual é mais perigoso? A gente sempre tem a ideia que o escritor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, coloca algo à frente ou escreve primeiro quando tem mais ênfase ou mais importância. Então ele escreveu primeiro a respeito do embaraço, para depois falar do pecado. Então subentende-se que o embaraço, de certa forma, seria mais perigoso do que o pecado. Por quê? Porque o pecado em si, às vezes, se o pecado viesse sozinho, vamos supor, talvez a pessoa fugiria dele. Porque saberia, opa, isso é um ato ilícito, é algo que eu não posso fazer. Mas, como ele não aparece assim, como é sempre o embaraço que vem primeiro, as pessoas ficam no embaraço, presas no embaraço. E aí o pecado tem livre acesso à vida da pessoa. Como assim? Eu ouvi uma ilustração de um amigo que falou o seguinte, acerca de uma mosca e uma aranha. A mosca estava parada e uma aranha se aproximou. Mas a aranha tinha uma certa distância dela. Então, não oferecia risco. Aí, aquela aranha pulou, deu um salto de um lado ao outro da mosca. A mosca só se virou, continuou olhando para ela e ela continuava não oferecendo risco. E assim a aranha rodeava um pouquinho e pulava, rodeava um pouquinho e pulava, e foi pulando. E a mosca tranquila, porque sabia que aquela aranha não oferecia risco para ela, porque estava numa distância considerável. Só que num determinado momento a aranha resolveu vir ao encontro desta mosca. E nessa hora a mosca resolveu partir, resolveu voar. E quando ela pensou em voar, quando ela quis voar, ela já não podia mais. Por quê? Porque ela estava embaraçada nas teias da aranha. O que a aranha tinha feito? Toda vez que ela saltava, ela jogava sua teia. E a mosca não percebeu, pela leveza da teia. Assim é também na nossa vida. Isso serve como aplicação prática para a nossa vida. O embaraço é aquilo que nos induz ao pecado. Porém, ele é muito leve, muito sutil, não oferece risco. Então as pessoas não dão importância. Preferem continuar seguindo suas vidas contornadas de embaraços, tantas coisas que ficam aí atrasando a vida da pessoa e a pessoa não percebe. Tem coisas que impedem ela de ir para a igreja, tem coisas que tornam essa pessoa um pouco mais vulgar, vamos dizer assim, tem coisas que a pessoa fala que não é lícito, mas fica naquela coisa, não é pecado, não é pecado. É tudo embaraço de coisinhas que o inimigo ele lança, que aparentemente são inofensivas, mas que aquilo vai prender a pessoa de tal forma que ela vai ser pega pelo pecado. A Bíblia diz que a concupiscência dá luz ao pecado, ela gera o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então, tomemos cuidado. Como diz aos Hebreus, capítulo 12, verso 1, deixemos todo o embaraço e o pecado. O pecado é bem óbvio. Tudo aquilo que desagrada a Deus, você vai deixar. Mas procure fugir da aparência do mal.
Procure fugir daquilo que você fica meio na dúvida se é ou não é, se te impede ou não te impede de ir para o céu. Aproveite e já fuja dessas coisas. Porque se tem dúvida, não é de Deus. Deus, ele não opera com dúvidas. Deus, ele trabalha na certeza. Então, que nós venhamos entender isso. O embaraço está aí, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. É uma conversinha aqui, outra ali, inofensiva a princípio, mas que num futuro bem próximo pode te levar à queda. Pense nisso e que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.